Bom, vamos lá. O que é uma palestra? Segundo o dicionário, uma palestra é uma conferência ou um debate sobre algum tema específico. Quando a gente traz a palestra para esse conceito de palestra, para a área da psicologia, a gente consegue perceber que é a oportunidade que nós temos enquanto psicólogas de passar informações, de sensibilizar, de conscientizar, de educar as pessoas que estão ali nos ouvindo sobre determinado tema, claro, dentro da nossa área, que pode ser saúde mental, que pode ser clima organizacional, relacionamento interpessoal. A gente tem tantas possibilidades, a gente tem um mundo de possibilidades que nós psicólogas conhecemos ou temos a capacidade, a competência aí para fazer alguma palestra. Existe um mundo de possibilidades. E geralmente uma palestra ela tem a duração de 1 hora em média. Às vezes ela passa um pouquinho mais, às vezes um pouco menos. Quando é muito mais do que 1 hora, às vezes ela já não é mais uma palestra, ela pode ser uma aula, enfim, uma masterclass, ela pode ser um workshop, uma oficina, enfim, tem várias possibilidades. Mas geralmente, quando a gente fala de vender palestras para as empresas, a gente está falando de uma média aí de 1 hora, de 40 minutos, 1 hora, 1 hora e meia no máximo. Por quê? Porque as pessoas também, quando estão dentro das organizações, nem todo mundo, gente, o nosso tempo fora das organizações ele já é bem escasso. E quando a gente leva alguma palestra para as organizações, o tempo das pessoas lá dentro também é bem escasso. Então, nós precisamos adequar o nosso conteúdo ao tempo disponível dessa organização. Então, geralmente, aí é em média 1 hora de palestra corporativa, o que as empresas acabam contratando. E aí, claro, essa 1 hora pode ser dividida em uma parte da sua explanação, uma parte, um percentual aí desse tempo para perguntas, respostas, para, enfim, debate, e aí pode fazer um bem bolado aí como você achar melhor, ok? Pensa comigo, independente da área da psicologia em que você trabalha, um tema comum do nosso conhecimento base, qual que é? Gente, é a saúde mental. Saúde mental é o nosso conhecimento base dentro da psicologia. Então, como eu falei, nós temos várias possibilidades de palestras para oferecer para as organizações. E às vezes a gente pode ter conhecimento em áreas específicas da psicologia e oferecer palestras específicas também. Mas você, mesmo que você não atue ou nunca tenha atuado dentro de uma organização, um conhecimento base que nós temos é a saúde mental. E nós sabemos que a pandemia ela abriu muitas portas nessa área para profissionais como você, que trabalha, que é o expert aí em saúde mental, para tratar justamente desse tema ali dentro das organizações. Por quê? Porque o número de casos acabou de depressão, ansiedade, estresse, enfim, dos transtornos mentais acabou aumentando ainda mais nesse período da pandemia. E as empresas elas realmente se viram bem perdidas em muitos casos. A própria questão do home office fez esse movimento interno nas pessoas também, de não saber às vezes lidar com trabalhar em casa, com o filho junto, com o marido junto, com as demandas de fazer almoço, e, enfim, as demandas da casa, em conciliar isso tudo, além de toda essa questão da insegurança daquele momento, de não saber o que ia acontecer, do medo, do medo de adoecer, do medo de morrer, existia um medo grande ali de morrer. Então tudo isso, todo esse movimento da pandemia causou alguns reflexos, teve alguns reflexos e a gente ainda percebe esses reflexos, ao longo desse tempo que já deu uma acalmada aí, mas nós percebemos esses reflexos ainda nas pessoas, e não só nas pessoas, mas dentro das organizações, porque as pessoas impactam as organizações, elas estão lá dentro, elas estão trabalhando lá dentro. Então isso vai impactar em faltas, o absenteísmo, em afastamentos, inclusive pelo INSS, em turnover, em rotatividade, a pessoa não quer mais trabalhar naquela organização ali, ela ficou com receio, não gostou mais da forma de trabalho, enfim, daquele movimento ali de ter que trabalhar em casa, ela quer trabalhar presencial ou vice-versa, ela acostumou a trabalhar home office, agora a empresa pediu para ela voltar, então ela está saindo. Tudo isso acaba
refletindo, impactando, enfim, dentro das organizações, né? Então, não só no ser humano que está lá dentro ou que está fora das organizações, porque impacta a família dele também, mas da organização, das empresas em si, dos processos que estão ali. Eles precisam rever muitas coisas. Então, isso tudo, esse processo da pandemia, embora tenha tido um reflexo muito negativo para o mundo, como, né, de uma forma geral, como um todo, mas para o profissional da psicologia acabou abrindo portas, porque chamou a nossa atenção, chamou as empresas para atenção para nós, né? A atenção das empresas para o nosso trabalho. Então, isso foi um ponto bacana, porque nós ganhamos aí alguns pontos e mais mercado, mais abertura de mercado, que é dentro das organizações. Então, essa procura pelos serviços da área da psicologia, inclusive da consultoria, teve uma grande expansão. E a palestra é um dos serviços que nós podemos vender para as organizações, né? Dentro da própria consultoria, a gente pode oferecer a palestra também. E às vezes e muitas vezes ela pode ser, inclusive, a porta de entrada para você oferecer outros serviços de consultoria, se assim você desejar. Aqui nós estamos falando da palestra, de inserir a palestra corporativa no seu portfólio, justamente para aumentar a renda, para você conseguir recursos aí para depois se qualificar, né? Investir em cursos, em formações, em coisas que são importantes aí para a sua carreira profissional. Certo? Mas também não dá para deixar de dizer que há uma porta de entrada para a consultoria. E muitas empresas buscam profissionais para falar desse tema, principalmente porque a palestra ela acaba sendo a principal atividade para sensibilizar e para conscientizar sobre os cuidados relacionados à saúde mental que os colaboradores precisam ter. É como se fosse um recurso que a empresa pode disponibilizar ali para eles, pode oferecer para eles, né, para esse primeiro passo, sabe? Que é criar essa consciência, que é mexer um pouquinho com isso, que é trazer informação, né, conhecimento para as pessoas. Embora atuar com consultoria de saúde mental para as empresas, isso vai muito além, né, de uma palestra, muito além, tá? Mas como pode ser uma porta de entrada, ela é bem importante porque você pode desenvolver depois outros serviços e assim você aumenta a renda e ainda é dona da sua própria agenda. Nós temos então demanda das empresas, a gente sabe que existe essa demanda para palestras e o seu know-how, o seu conhecimento sobre saúde mental. Então, se eu tenho esses dois ingredientes aqui, eu preciso aproveitar essa oportunidade para vender, né? Então, vamos vender palestras aí para as organizações e fazer dinheiro com isso. Para quê? Para investir na sua qualificação profissional, para que você tenha essa renda separadinha ali para te ajudar na tua qualificação profissional. As palestras, elas demandam pouco tempo, né? E de maneira geral, elas são bem remuneradas. Mais que um atendimento individual na clínica, por exemplo, ou uma hora de contrato CLT, de carteira assinada também, tá? Então, o valor hora da palestra, ele acaba sendo maior. A gente nem cobra por valor hora, a gente cobra por palestra, mas geralmente é uma hora, às vezes pode passar um pouquinho mais ou um pouquinho menos, né? Acaba sendo um valor fechado também. Então, assim, dessa forma, você consegue incluir a palestra ou as palestras, né? Você pode ter várias possibilidades aí, vários temas de palestras, você pode incluí-las no seu portfólio, porque elas vão caber aí na sua agenda. E você pode aumentar a renda com elas, podendo investir mais na sua carreira.